Hello, guys! Hoje a gente vai falar aqui sobre o au pair na Europa, no geral, né? Assim, como escolher um país. Porque é uma dúvida muito comum. Você decide fazer a Europa, você decide que você vai fazer o au pair, você não quer ir para os Estados Unidos, e aí você tem que escolher um país, né? O que você vai considerar para escolher um país? Quais são as regras, né? Eu acho que esse é o passo mais importante de todo o intercâmbio. É você escolher o país. Por quê? Porque isso vai determinar diversas outras coisas, né? Isso vai determinar qual é a língua que você vai aprender, isso vai determinar a cultura que você vai se aprofundar e todo o resto vai ser determinado pelo país que você escolher. Então aqui a gente vai fazer uma comparação. Eu fiz uma tabela, eu sou muito capricorniana. Eu fiz uma tabela de comparativo dos países da Europa que tem o au pair. Eu não coloquei todos os países, né? Tipo, não coloquei Noruega, por exemplo, porque eu nunca vi alguém fazer au pair na Noruega. Então, assim, eu coloquei 11 países que são os países mais comuns da Europa. E aí eu vou deixar essa tabela para você baixar, se você quiser. Aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar e usar a tabela, editar, enfim, acrescentar mais informações, se você quiser, para você fazer seu comparativo. Ou, de repente, você está vendo esse vídeo daqui 3 anos e alguma regra mudou, então você pode também alterar para você poder comparar melhor, tá? Então, vamos lá. O que eu observei fazendo essa tabela é que, de um modo geral, o programa ele é bem parecido. Tipo assim, todos os países você vai ter alojamento e comida, todos os países você vai ter uma mesada e um salário, e todos os países da Europa, o objetivo é você aprender o idioma, né? É você fazer um curso do idioma, enfim. Então, é meio que o programa é a mesma coisa. Você vai trabalhar, você vai cuidar das crianças, você vai estudar o idioma, você vai ajudar em coisas leves da casa, de limpeza e tal. Então, esse é o objetivo do programa de au pair na Europa. Não é como nos Estados Unidos que você faz curso de inglês ou de outras coisas, aqui é sempre idioma, né? O objetivo é idioma. E aí é óbvio que cada país ele vai ter suas regras muito específicas, então aqui a gente tá falando de uma coisa mais general em forma de comparativo apenas, mas uma vez que você escolheu o país, aquele país que te interessou por conta de determinadas coisas, você vai lá naquele país e você leia todas as regras daquele país, né? Para ver se você não perdeu nada. Então, os sites que eu usei foram sites da internet, Au Pair World, aupair.com, alguns sites do próprio governo do país para confirmar se aquelas informações eram reais ou não. Então, traduzi muitas informações, igual no site da Itália, por exemplo, que eu traduzi do italiano para poder botar aqui na planilha. Então, são informações até agora, no dia de hoje, oficiais que estão na internet. A primeira coisa que você tem que considerar quais são os países que o au pair é regularizado. Porque, sim, existem países que, apesar de poder fazer o au pair, ele não é um programa regularizado, o que significa que não vai ser tão fácil. É possível, mas não vai ser tão fácil. Eu acho que o único país aqui da minha lista que não é possível é Portugal, porque em Portugal foge um pouco do objetivo que é aprender um idioma. Esse é o objetivo do au pair. Então, pra gente, não faz sentido a gente ir para Portugal ser au pair se a gente já fala português. Então, não existe a possibilidade de fazer programa de au pair em Portugal. Nos outros países, como Irlanda e Reino Unido, não existe o programa de au pair regulamentado, né? Significa que não é um programa que tenha um sindicato ou uma regra específica, uma regulamentação. Porém, não é ilegal você trabalhar de au pair no Reino Unido, na Irlanda. A única coisa é que o recomendado é que você faça um visto de estudante, porque não existe visto de au pair, uma vez que não existe programa de au pair. E aí, o visto de estudante, você é permitido de trabalhar, se eu não me engano, 20 horas por semana e em qualquer trabalho. Então, não importa se você vai trabalhar numa cafeteria ou se você vai ser babá de uma família. O que importa é que você só pode trabalhar aquela quantidade de horas por semana. O grande problema do visto de estudante para esses países é que você tem que comprovar dinheiro para entrar no país.
Hoje eu não sei exatamente quanto eles pedem que você tenha em conta. Eu tentei olhar no site dos consulados do Reino Unido e não tem essa informação muito clara, mas na hora que você for pesquisar mais a fundo ou falar com gente que já tenha feito, você vai descobrir que na verdade é uma grana bem considerável e ainda mais em euro. Então, se você tem que ter uma quantidade muito grande de euro na sua conta, isso vai ficar aí facilmente 10 mil reais, 15 mil reais que você tem que ter fora os gastos da viagem. Então acaba que fica um intercâmbio surreal de caro e se você não tem muita grana, talvez não seja esse o seu objetivo. Falando da Espanha, vocês observem que eu tô começando lá embaixo da planilha, né? Falando da Espanha, não temos também o programa de au pair regulamentado, mas é a mesma história. Você pode fazer um visto de estudante de línguas, e aí para isso você tem que estar matriculado em um curso de espanhol por 20 horas por semana. Então você vai ter que estudar 20 horas por semana, já tem que estar matriculado no curso, e aí você também consegue uma permissão de trabalhar de qualquer coisa e poder aplicar para um contrato de au pair, etc. Então, é possível também, se você tem o visto de estudante ou de trabalho, é importante você saber que não recomendamos ficar ilegal em qualquer país que seja. Então, se você tem o visto, você tem o direito de trabalhar e aí você pode trabalhar no que você quiser. E aí foge um pouco aí do programa de au pair, porque aí não é focado em au pair, mas você pode também trabalhar em au pair, não é ilegal. No caso da Itália, a gente tem a mesma coisa, não tem um programa de au pair regulamentado, você pode fazer o visto de estudante de línguas e estudar 20 horas por semana de italiano e poder trabalhar de qualquer coisa, e isso inclui, né, o au pair, o babá, no caso. E no caso específico da Itália, no site deles, do governo, tem uma informação de que se você entra com esse visto, você precisa comprovar 27 euros por dia de estadia que você for ficar no país. Consequentemente, fazer esse cálculo de acordo com o câmbio vai sair um pouco caro. Enfim, por isso que a gente não fala muito sobre o intercâmbio de au pair nesses países, porque são países que, se você vai ter que arcar com muito dinheiro para sair, acaba que não compensa você ir para fazer o programa de au pair, se você pode fazer algum outro tipo de intercâmbio, já que você tem essa grana. Agora, falando dos países em que temos o programa de au pair, que são ali da nossa planilha: Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Suécia, Áustria e Luxemburgo. Então, esses são os países em que eu fiz o comparativo e são os países em que existe o visto de au pair e regras do programa de au pair, programa regulamentado certinho na Europa. Tá, o que você tem que considerar aí, primeiro de tudo? Idade. Então, é a nossa primeira coluna, você tem que considerar a idade. Por quê? Porque, obviamente, tem países que é até 30, tem países que é até 25. Então, se você já tem aí 26, 27, você não pode, obviamente, ir para esses países em que você não tenha mais idade. E aí, você tem que considerar primeiro, filtrar pela idade, né? Selecionei ali os que eu posso fazer ainda pela minha idade. Tá, idioma. Todos esses países, eles pedem um nível básico do idioma do país. Então, é a segunda decisão mais importante, porque se você, obviamente, está indo para a Itália, mas você não fala italiano, você não quer aprender italiano, você odeia italiano, por que é que você vai para a Itália? Entende? Tipo isso. Mas vamos supor que você quer ir para a Alemanha, e aí você precisa ter o básico do alemão para você poder ir para a Alemanha e estudar alemão. Se você odeia alemão, se você acha que é uma língua, tipo, muito difícil, se você não tem vontade de aprender a falar alemão, ou se você não vê por que no seu futuro você se beneficiaria de falar alemão, não escolha a Alemanha, entendeu? Então, você tem que pensar aí no negócio do idioma, porque você vai ter que começar a estudar esse idioma para ter o nível básico antes de aplicar para o programa de au pair e saber que quando você chegar no país, você vai aprender mais sobre esse idioma. Dessa lista que fizemos, 2 países apenas são focados no inglês e pedem, né, níveis de inglês, que é Holanda e Luxemburgo. Então, nesses 2 países, você pode ter o nível de inglês. Na Holanda, não é um nível básico, você tem que já ter pelo menos o intermediário. E quando você chegar no país, você vai estudar mais esse idioma. Então, para ir para a Holanda, você não precisa saber holandês e nem estudar holandês quando você chegar na Holanda, porque o inglês é uma língua bem falada e bem aceita pela população holandesa.
E em Luxemburgo também é um dos idiomas que eles falam muito, mas eles também falam alemão e também falam francês. Então, qualquer nível desses 3 idiomas que você tenha, ou inglês ou francês, você pode ser au pair no Luxemburgo e escolher a língua que você vai, a região também, né? Porque cada região parece que fala uma língua, que é a mesma coisa da Bélgica. Na Bélgica eles falam francês e alemão. E aí você pode escolher uma dessas línguas e ir para a região que eles falam uma dessas línguas, e aí você vai ter que comprovar só aquele idioma que você escolheu. Então é isso, basicamente. Você tem que escolher aí qual é o idioma que mais se encaixa, que você mais se vê estudando. Eu não queria fazer um vídeo onde eu dê a minha opinião pessoal, mas já dando a minha opinião pessoal, eu estou na França, então para mim o francês é o idioma mais lindo que tem. E eu já tentei estudar alemão e eu achei assim horrível, achei comparado com o francês 1000 vezes mais difícil. E eu não escolheria a Alemanha por conta disso especificamente, por conta do alemão, que eu não acho que seja uma língua fácil. Acho que você tem que se dedicar muito mais do que para o francês, por exemplo. E também a níveis de língua mais falada e mais útil, eu acho que o francês ele acaba estando na frente do alemão. E obviamente, se você for escolher o inglês, ele tá na base de tudo, porque é a língua mais falada no mundo hoje. Então, meio que é isso, você tem que analisar aí, né? Aí temos a Suécia, que pede que você fale um nível básico de sueco. Eu achei bonitinho, assim, achei engraçado que você tenha que falar um nível básico de sueco. E, enfim, se for o seu objetivo falar sueco, é uma boa opção para você. E aí temos na terceira coluna trabalho semanal, que significa que vamos ter aí, é um pouco parecido, né, entre 20, 25, 30 horas. E só na Áustria, que são 18 horas, que eu achei uau, assim, você trabalha muito pouco na Áustria. Achei bem legal, na verdade, e o salário é bem alto na Áustria. Eu fiquei até um pouco impressionada, porque o salário é alto, você trabalha bem pouco, você tem que ter um nível básico de alemão. Eu fiquei, olha, talvez seja uma boa possibilidade. A família paga metade do curso, é obrigatório pelo programa. Eu achei, então assim, eu comparando, eu fiquei interessada em ir para a Áustria. Tirando o fato do alemão, eu fiquei interessada em ir para a Áustria. Só que assim, uma coisa que eu queria falar nesse vídeo é: não escolha por conta do tamanho do salário. Não escolha por conta do tamanho do salário. Nunca. Sabe por quê? Porque o salário, ele é baseado no salário mínimo do país e, consequentemente, no custo de vida do país. Se você olha aqui, Alemanha 280, Áustria 460, você fala, eu vou para a Áustria, né? 460 para 280. Só que a Áustria é um país caríssimo, caríssimo. E a Alemanha não, a Alemanha é um país mais barato que a França. Então, o custo de vida ele vai ser proporcional ao salário. Não é à toa que na Áustria o salário é maior. É porque o custo de vida vai ser maior. Então, não se apegue muito ao salário em si, né? Porque... Mas, comparado com a quantidade de horas que você trabalha, eu achei que a Áustria valeria a pena, sim. Aí, vamos para a próxima coluna aqui, que é o curso de línguas. O curso de línguas, cada país vai ter uma observaçãozinha. Então, na Alemanha aí, a família paga 50 euros para o curso. Então, dependendo do quanto for o seu curso, o resto você vai bancar. Na Bélgica, eu não achei informações sobre o curso, quem é que banca, mas eu imagino que seja au pair nesse caso. Na França, não é obrigatório você fazer o curso, então você pode estudar ou não. Então, aí se você estuda, você vai ver se você vai pagar ou se vai ser a família, ou vocês podem fazer um acordo, mas não é obrigatório você estudar. Holanda, 320 euros por ano para você estudar, então também tem que ver até que ponto vale a pena, né? Quanto custaria um curso de inglês aí na Holanda, ou de holandês, se você escolher holandês. Suécia, o governo banca o curso, eu fiquei chocada também com isso, porque parece que os cursos de idiomas para adultos são gratuitos, porque o governo propõe esses tipos de coisas, assim, de disseminação do idioma. Eu achei sensacional. Áustria, a família paga metade do curso, então achei bom também, dependendo do quanto for custar um curso, já que o custo de vida é um pouco alto. Luxemburgo, a família paga o curso todo, então isso eu achei também sensacional, porque você trabalha não muito.
você tem um salário de 409, 410 euros e a família paga o seu curso inteiro, ou seja, Luxemburgo, tudo pra mim. E eu como eu tenho um nível de francês, eu até pensei em ir pra Luxemburgo. Enfim, sei lá. Eu achei legal. E temos ali Itália e Espanha, que você tem que estudar 20 horas por semana, obrigatório, por conta do visto de estudante de línguas. Então é isso. Outra coisa que aí chega lá na nossa última coluna, tempo máximo de estadia no país. Porque todos os países, com exceção da França, que são 2 anos, porque você faz o visto de 1 ano e você prorroga para mais 1 ano, então total 2 anos de au pair na França. Todos os outros países, o máximo é 1 ano. Sim, o máximo é 1 ano. E eu fiquei chocada. E eu descobri isso, na verdade, porque eu estava no Instagram de uma menina que é au pair na Alemanha e ela falou que ela estava mudando o visto dela para o visto de ano social, que é possível fazer isso na Alemanha, porque o au pair tinha o tempo máximo de 1 ano. Então eu não sabia, eu achava que todos os países era possível renovar. Não é. Então, se também isso vai depender do seu objetivo. Se você pretende só fazer ali 1 ano e voltar pro Brasil, pode escolher um país que só tenha 1 ano. Mas se você pretende estender ou mudar de visto, aí você tem que já selecionar ali os países mais fáceis de fazer isso. Então, os países mais fáceis, na minha opinião, é França, Bélgica ou Alemanha, que tá ali no nosso top 3. A Holanda, todas as pessoas que eu conheço que já tentaram fazer mudança de visto falaram que é, tipo, muito difícil ou você tem que comprovar muita grana. Saiba que, se você tem muita grana, não se preocupe, porque qualquer país que você tiver, você consegue mudar seu visto. Mas se você é uma pessoa como eu, que não tem como comprovar muita grana, você tem que escolher um país em que seja relativamente fácil você mudar de visto se você quiser ficar no país. Então, isso é uma das coisas que você tem que estipular nos seus objetivos. Qual é o meu objetivo de ser au pair? Porque é por conta desses objetivos que você vai conseguir escolher o seu país, né? Escolher a língua que você vai estudar, escolher o tempo que você vai ficar, se você vai querer estender e ficar no país ou não, assim sucessivamente. Então, esse tempo máximo, ele é interessante. A Alemanha também é um país que é possível você ficar depois, mudar de visto, enfim. E a França também, que é onde eu tô, que é possível mudar para visto de estudante ou visto de trabalho sem problemas, porque é um país, assim, que acolhe bastante estrangeiros. No geral, é isso. Aí temos aqui outros requisitos, por exemplo, a Alemanha, prova oficial de alemão. Essa prova oficial, eu não sei nem como é que pronuncia o nome, vou deixar escrito aqui. É uma prova que você tem que fazer a prova para você comprovar que você tem um nível básico de alemão para você poder ter o visto de au pair. Nos outros aqui, onde tem escrito obter a autorização do governo, é porque você tem que obter uma autorização antes de pedir o visto de au pair. Então, a família que vai te acolher tem que solicitar para o governo se eles podem, enfim, uma coisa assim, e aí eles vão te mandar esse papel. E aí você vai fazer seu visto. Era assim também na França antes. Hoje na França você não tem mais nada disso. A sua família só vai fazer o contrato, mandar, e aí com isso você vai no consulado. Mas nesses que tem obter autorização, você tem que ter essa autorização para fazer o visto. E na Suécia, você não pode ter sido au pair antes em outro país. Porque, não sei, quando a família pede essa autorização para o governo, parece que eles checam se você já foi au pair em outro país, enfim, não sei como eles fazem esse processo, mas eles podem negar isso porque eles entendem que você tá fazendo carreira de au pair e eles não aceitam. Então, na Suécia, na internet as informações dizem isso. E na Holanda é obrigatório você fazer por agência. Então, desses países, todos você pode procurar sua família lá no Au Pair World ou no aupair.com, achar a família e aí fazer o contrato, fazer o que tem que fazer, pegar o visto e ir embora. Na Holanda, não. Na Holanda é obrigatório você fazer com uma agência. Então, mesmo que você encontre uma família nesses sites, você tem que fazer com uma agência todo o processo, porque é a agência que parece que tem o direito de solicitar um visto de au pair. Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar essa planilha aí pra vocês analisarem, pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Uma dúvida bem comum que surge é: será que dependendo do país que eu ficar, eu não vou ter facilidade de viajar ou eu não vou conseguir, etc. E acho que dentro da Europa é meio que igual, independente do país que você tiver, é barato, é fácil de viajar, é fácil de transitar, então isso não é uma coisa que você tenha que se preocupar muito. Eu acho que o que você tem que se preocupar mais é nos benefícios que aquele programa te traz, se você quer aprender determinado idioma e aí você consegue
enfim, a família vai pagar ou você consegue um bom plano, é uma boa ideia. E tudo tem que estar ligado no seu objetivo, então se o seu objetivo é ficar no país, escolha já um país em que você possa se permanecer depois, porque senão, né, não vai estar de acordo com o que você quer. E aí é isso, eu espero que vocês consigam primeiro estipular o objetivo de vocês e aí depois disso conseguir filtrar essas informações e escolher o melhor país para vocês. Se vocês escolherem a França, eu já tenho aí diversos vídeos no canal falando sobre o au pair na França e também um curso detalhado sobre como fazer passo a passo desde o zero para vir aqui para a França e mesmo depois que você chega na França. Então, todos os países, e incluindo a França, quando você chega no país, você tem alguma coisinha que você tem que fazer, algum registro no governo, alguma autorização que você tem que obter, seguro saúde, médico. Então, cada país vai ter aí suas regras. E aí, na França, tem aí essas burocracias e no meu curso eu abordo tudo isso. Então, se vocês quiserem saber, tem o link aí também na bio. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui e boa viagem!